O Vasco quer emoção e drama para esse final de Série B, hein? Que situação, que jeito dolorido de perder. Essa é a grande verdade. Perder com gol no último lance é uma das piores coisas que existem. Ganhar com gol no último lance é maravilhoso, mas para absorver uma derrota dessas é bem complicado. Vasco perdeu hoje a invencibilidade dentro do São Januário, vinha com uma campanha que era fortíssima dentro de casa. Muitos dos motivos do Vasco ainda está ali na briga do G4. E assim, tinha conseguido o empate que basicamente colocava o Vasco numa situação muito confortável para garantir a vaga na próxima Série A. Porém, o gol no último lance, né, do Joécio acaba ali fazendo a vitória do Sampaio Corrêa por 3-2 e o Vasco está em um bocado que não é tão complicado assim, porque mesmo com a derrota, caso o Ituano não ganhe amanhã do Londrina, o Vasco está na Série A, mas caso ganhe, vira aí uma situação de, se o Vasco perde para o Ituano na última rodada, e até quis o destino que a última rodada fosse Vasco e Ituano, o Vasco está na Série B mais um ano. Obviamente ainda tem o Bahia para jogar. Se o Bahia perde os dois jogos, o Vasco ainda passa em quarto. Mas a questão é que não dá para ficar dependendo só dos outros. Você, quando tem a chance, tem que aproveitar. E hoje o Vasco não aproveitou essa chance, né? E assim, um jogo que a gente olha para a campanha dos times, ela é bem parecida do Sampaio Corrêa do Vasco, porque o Sampaio Corrêa é o segundo melhor mandante, inclusive somou mais pontos em casa que o Vasco, e como visitante o Sampaio Corrêa é pior do que o Vasco, né? A campanha de visitante do Sampaio Corrêa é bem negativa, e assim, a situação era boa para o Vasco ali, jogando em casa, com o apoio da torcida, tudo para fazer uma classificação memorável, abre o placar logo de cara, né? Começa bem o jogo, e depois leva um empate, e assim, o maior vilão dessa partida, talvez da campanha, acabe virando o Thiago Rodrigues, que é o goleiro, porque assim, o Thiago Rodrigues deixou muitos gols assim fáceis entrarem, muitas derrotas, assim, empates poderiam talvez terem sido evitados se ele tivesse defendido alguns lances capitais, né? E assim, o fato é que Thiago Rodrigues, ao meu ver, falhou no primeiro gol, era uma bola muito defensável, acabou indo para um empate de 1-1. O primeiro tempo foi bastante lá e cá, o jogo foi bem equilibrado. Aí o jogo foi para o segundo tempo, o Jorginho fez modificações no meio campo e o Vasco começou melhor. As 5 primeiras finalizações do segundo tempo eram do Vasco, o Vasco controlava mais a partida, mas é aquela regra máxima do futebol, quem não faz leva, e no primeiro contra-ataque do Sampaio Corrêa, aí eu não vou culpar o goleiro Thiago Rodrigues, né, porque ele faz a defesa, aí acontece que o rebote sobra e o Sampaio Corrêa faz 2-1. E esse gol, nossa, foi um balde de gelo, nem de água fria no Vasco, foi um balde de gelo, porque o Vasco parecia ter morrido depois do gol, não conseguia produzir absolutamente nada, aí o Jorginho tirou o Nenê, né, que estava bem na partida, e tirou o Ignaldo, né? Acho que o Ignaldo foi até antes, né, do gol do Sampaio, o segundo, mas até que ele tirou jogadores que estavam bem na partida, parecia que o Vasco estava totalmente desencontrado e desconcertado dentro de campo. O que aconteceu? O jogo estava indo, até que foi para os acréscimos, e o Andrei, que jogou a partida no sacrifício, fez fisioterapia intensiva para jogar a partida, foi lá e fez o gol que estava dando a vaga ao Vasco, né, o 2-2. Era um gol muito importante, e ali o Vasco tentou até ali na emoção tentar buscar ali a virada, mas não estava conseguindo. E no último lance há um escanteio para o Sampaio Corrêa. E olha, eu nem acho que o Sampaio Corrêa tá tão pretencioso assim, né? Porque eles não batem escanteio lá naquele desespero, né? Mas eles cruzam a bola, o Joécio cabeceia e o Thiago Rodrigues não consegue evitar o gol. A questão desse gol é que um goleiro como o João Paulo, como o Tadeu, entende? O Everton, esses goleiros teriam impedido esse gol, né? Um grande goleiro impedia aquele gol. Agora, um goleiro normal, um goleiro com o Thiago Rodrigues, aí, né, a situação é complicada. E eu vi o gol do Sampaio Corrêa no último lance. Mas aí também não dá para responsabilizar só o goleiro. Só um zagueiro marcando o cara, era pro time inteiro do Vasco estar indo atrás daquela bola naquele momento. E no final das contas, o jogador ali do Sampaio Corrêa prevaleceu. Vitória por 3-2. Explicando a situação, o Vasco ainda tem 59 pontos. O teto de pontuação do Ituano é 60. Então assim, o Ituano precisa vencer os dois jogos, né? O jogo contra o Vasco na 38ª rodada e o jogo de amanhã contra o Londrina. A vantagem do Vasco é, o Londrina é o 7º colocado, é um time que ainda tem condições de roubar a vaga do Bahia, então ele não vai entrar em campo descompromissado, e mesmo que não tivesse chance, ainda era um oponente complicado para que o Ituano supere. Então é um jogo difícil, o Ituano deve jogar acho que fora de casa, o que é uma situação a mais ali para o Ituano lidar. Então se o Londrina ganha ou empata, o Vasco está na Série A. Eu acho que nenhum outro time é capaz de tirar o Vasco da Série A com esse tipo de resultado, até porque o saldo de gols ainda ajuda muito o time carioca. A questão é,
o Vasco, se o Ituano vence, supondo que ele vence o Londrina, ele vai precisar apenas de uma vitória, sem independente de saldo de gols, para classificar-se para a Série A e deixar o Vasco na Série B por mais uma temporada. Então, assim, esse foi o problema de não empatar, porque se o Vasco empatava, não era só o Ituano ganhar, era ganhar fazendo salto. Aí podia permitir o Vasco estacionar o busão, jogar no contra-ataque, que é como o Jorginho gosta de jogar. Então, assim, nesse tipo de circunstância, o Vasco acaba se complicando bastante. Então, era uma classificação que tinha tudo para ser sem drama e dependendo do que acontece amanhã, pode ser muito dramática, vir com muito peso sobre as costas. O Ituano, sem dúvida, vai sentir menos essa pressão, porque é algo basicamente novo para a Série A para eles, né? O Vasco tem a pressão de ser um clube grande, estando na segunda divisão, meio que tem a obrigação de subir. Então, essa circunstância que aparece com o resultado desse jogo é bem dura para o Vasco. Foi um jogo que o Vasco, ao meu ver, não desempenhou tão mal como na partida passada, mas esse jogo o Vasco deu brechas para o adversário também e não aproveitou todas as chances que teve e no final das contas sai com uma derrota muito doída. Esse foi o pior momento possível para o Vasco ter uma derrota em São Januário e agora é colher os cacos, esquecer isso e partir aí para essa partida contra o Ituano, colocar a cabeça no lugar, tentar fazer a melhor partida lá fora de casa, que ainda tem esse adendo, né? O Vasco vai jogar contra o Ituano fora de casa, situação que era tranquila, começa a ficar complicada, mas eu acho que é meio que o retrato dessa temporada do Vasco na Série B, onde até começa com uma certa solidez, mas depois é um Deus nos acuda, uma regularidade inacreditável. Não é um clube que está ali fazendo tanto por merecer uma classificação com uma antecedência, mesmo que ela fosse mínima, né? O Vasco nessa temporada é uma bagunça, um time que planejou mal a temporada, as contratações de técnicos, assim, não foi organizado da maneira que deveria, e com isso ali o Vasco acabou subaproveitando o elenco, que poderia ter conseguido uma classificação mais tranquila para a Série A. Ainda há boa chance, mas o Vasco está dando sopa pro azar e isso nunca é a situação ideal. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.